Às segundas-feiras, aqui no Jornal da Manhã, nós abordamos questões que envolvem a importância do direito na vida e no dia a dia da população. As entrevistas no quadro Direito em Pauta são frutos de uma parceria entre a TV Record Cuiabá e a Ordem dos Advogados do Brasil no Estado. Hoje, nós vamos saber um pouco mais sobre o funcionamento dos juizados especiais, órgãos do Poder Judiciário que permitem aos cidadãos buscarem soluções para seus conflitos cotidianos de forma rápida, eficiente e, mais importante, gratuita. Sobre esse assunto a gente conversa agora ao vivo com o presidente da Comissão de Juizados Especiais da OAB Mato Grosso, Giorgio Aguiar da Silva. Bom dia, obrigado pela presença ao vivo aqui com a gente. Nós que agradecemos. Afinal de contas, o que são os juizados especiais? Antônio Carlos, juizados especiais foi uma forma que o legislador encontrou de dar um acesso à justiça àquela pessoa mais carente, aquele que não litigava. Digo, não porque ele não tinha a necessidade de litigar, mas porque as questões da custas judiciais, ele não tinha a condição de contratar um advogado. Então, entendeu o legislador, na época, que deveria se dar o acesso à justiça, que é um grande enfoque hoje no direito. Inclusive, as grandes escolas de direito estudam, sim, dar esse enfoque ao acesso à justiça. Dá para a gente estipular um valor, por exemplo, de uma ação judicial em outro âmbito da justiça e o custo dela no juizado especial, até para justificar essa gratuidade aí? Sim. Na justiça comum, aquele que precisa litigar, ele não tem um teto de valores que ele pode acionar a justiça naquela justiça comum, ordinária. Já nos juizados especiais, ele tem um teto em que ele pode litigar, que são de 40 salários mínimos, atuais R$ 27.120. Temos juizados especiais tanto nas justiças estaduais quanto na justiça federal? Sim, tem o juizado especial federal e o juizado especial estadual cível. A grande diferença é que na Justiça Federal a competência é absoluta pelo valor da causa. Já na Justiça Estadual, ele tem uma competência um pouquinho mais alastrada e inclusive concorrente com a Justiça Comum. Ou seja, aquela demanda que o cidadão ele ingressa nos juizados especiais, ele pode propor também na Justiça Comum. Agora, nós temos instâncias na Justiça, no Poder Judiciário. Primeira Sim. instância, segunda instância, tribunais recursais. Vamos supor, uma ação que entra via juizado especial, que é gratuita. Em caso de recurso, como que fica? Existe juizado também nessas outras instâncias ou aí a gratuidade perdura nessas outras instâncias? Excelente sua pergunta, Antônio. É importante nós aproximarmos a Ordem dos Advogados da sociedade, porque o advogado, a Ordem dos Advogados é sempre o porta-voz da sociedade. Então é muito importante a sua pergunta, porque na segunda instância, nos juizados especiais, há a necessidade do advogado. A parte, muito embora o juizado proporcione que a parte comece um processo até 20 salários mínimos sem advogado, quando chega na fase recursal nos juizados especiais, é imprescindível a presença do advogado, por um fator. A defesa do cidadão na turma recursal, ela é feita de forma verbal, ou seja, o advogado ele tem a oportunidade de, por 10 minutos, defender o seu cliente para 3 juízes. Ou seja, ele tem a necessidade da contratação desse advogado. Agora, esse advogado, ele é dativo, vamos supor, o Estado paga os honorários advocatícios desse advogado que está defendendo essa pessoa em termos recursais, ou aí é o próprio, no caso, a pessoa, o demandante, que tem que pagar o advogado? Sim. Tem alguns casos que existe sim a defesa dos clientes de forma dativa e até mesmo uma participação muito interessante pela Defensoria Pública. E é nos casos dos juizados especiais criminais. Quanto aos juizados especiais cíveis, não se vê com grande a presença desses profissionais dativos ou mesmo defensores públicos. Agora, sobre o funcionamento dos juizados especiais, porque as pessoas não entendem o seguinte: às vezes você entra na justiça comum e a causa demora
anos para ser julgado. E aí, considerando, obviamente, o processo, que é amplo direito de defesa, quer dizer, as partes têm que apresentar provas, quer dizer, é o rito processual. Sim. Mas por que essa agilidade no juizado especial? Qual que é o diferencial? Como é que se consegue essa agilidade em termos de justiça no Brasil através do juizado especial? Sim, como eu disse no início, o juizado especial ele veio para dar uma mobilidade também na justiça comum ordinária. Por quê? Naquela instância em que não há essa limitação de valor, existiam naquela época, Antônio Carlos, uma deficiência muito grande que iam para essas instâncias causas de menor valor. Vamos supor, uma briga de vizinho, um micro-ondas que estragou, e abarrotava o judiciário. A grande diferença é que o juiz ele tem uma maior forma de solução do litígio. A informalidade, a oralidade. Por isso que eu digo e ressalto, o advogado é imprescindível, até mesmo porque ele utiliza da sua fala na proteção dos direitos de seus clientes. Então, esse é o grande diferencial. O senhor citou aí algumas áreas que o juizado especial trata, direito do consumidor, delitos de trânsito também? Bastante, delitos de trânsito, inclusive sem valor, ele extrapola esse valor de R$27 mil. Questões ambientais também ou não? Hoje existe o juizado, o JUVAM, o juizado do volante do meio ambiente, sim. E como que a pessoa, quem está assistindo a entrevista agora, ela acha que pode considerar que ela tem que procurar um juizado especial? Como que ela fica sabendo disso? Ela tem que buscar orientação onde? Com vocês da OAB, por exemplo, junto a núcleos jurídicos das faculdades? Onde que ela obtém essa informação primeira para ela procurar um juizado especial? Sim. Bom, hoje a estrutura de Mato Grosso, e agora nós temos que também elogiar de certa forma o judiciário, que ele tem dado um esforço hercúleo para colocar às mãos da sociedade esse direito. Vamos supor, você colocou direito do acidente de trânsito. Hoje, em Mato Grosso, nós temos um SAI eficiente, que é o Serviço de Atendimento Imediato, que você pode, assim que ocorrer uma colisão de trânsito, você pode buscar os seus direitos ali naquela viatura que vai no local do acidente, o JUVAM. Quanto à busca do direito, por exemplo, direito do consumidor, a forma mais eficaz é que se procure um advogado mesmo. Essa cultura brasileira, ela precisa ser mais efetiva na busca do advogado. E a comissão da OAB que trata dos juizados especiais, qual que é o trabalho principal de vocês? O nosso trabalho principal é fortalecer o advogado, fortalecer, de certa forma, a sociedade. Porque é pelo advogado que a sociedade chega aos seus direitos, na busca pelos seus direitos. Então nós buscamos ali fazer diversas reuniões com o Poder Judiciário, nós estamos buscando agora, junto ao Poder Legislativo e Executivo, um complexo, uma verba para um complexo dos juizados especiais, porque hoje está deficitário. E assim, é na cobrança mesmo de uma maior qualidade para a jurisdição. Muito obrigado pela presença ao vivo, bom dia, boa semana. Nós que agradecemos. Obrigado, Antônio.